E aí, tudo bem? E aí, povo? Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme for o seu dia aí, que você tenha um ótimo dia, que você faça também um excelente dia. Nós estamos aí mais um dia de propósito, mais uma vez aqui, juntamente com vocês aí, nessa live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa também, né? Tá tudo bem por aí? Como é que tá aí o vídeo? Como é que tá aí o áudio? Tá baixa a luz? Tá boa? Tá ruim? Oi, Lisandra, boa noite. Deixa eu ver mais quem tá aí. Lisandra, a minha tia tá aí, minha tia Fátima. Beijo, tia. Deixa eu ver o que mais. Daiane, meu amor, tá aí. Ó, tem um monte de gente entrando aí. Pai do Senhor, Pedro, Fátima, Pedro, William, Gabriel, tá aí. André Almeida também tá aí, Lisandra, o Rômulo, tem uma galera aí, gente. Pai do Senhor pra vocês. Boa noite. Está tudo bem aí do outro lado? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Né? Vocês estão se cuidando, gente? Vocês estão se cuidando, ainda mais nesse frio. Né? Tá frio, tá bom pra ficar em casa. Vocês estão estudando, né? Ó, o pastor Pets aí, Pai do Senhor, meu pastor. Boa noite a todos. Pai do Senhor, boa noite. Ó, Rômulo, boa noite. Boa noite, Rômulo. Né, gente? A gente tem que sempre tirar um momento para a gente estar orando, estar lendo, estar aprendendo um pouco do Senhor, né? E aqui o intuito é que a gente venha aprender juntos, né? E a gente vai falar hoje de Atos 13 e Atos 14, né? Onde a gente parou, né? Ontem a gente viu aí a morte de Herodes e agora a gente vai dar continuidade, a gente vai ver a primeira viagem missionária, né? Agora o evangelho está sendo apregoado, o evangelho está sendo espalhado por todo o mundo. E é muito importante a gente saber tudo isso para saber como que é o início, né? O início de tudo. Que a gente sabe, né, que no início criou Deus os céus e a terra, e aí a terra era sem forma, vazia, e ele foi criando tudo, nos criou, e a gente sabe da nossa origem, né? E teve algumas pessoas que veio falar comigo, falou que não sabia por que que a gente era chamado cristão, né? E que ontem ficou bem claro, né? A pessoa conseguiu ver assim com a claridade aos olhos dela, parece que abriu os olhos, né? E aí ela conseguiu saber qual que é a origem do nome cristão, né? Porque ela tinha um questionamento a respeito disso, mas nunca ninguém falou, nunca foi questionado. E aí, quando a gente viu ontem que Barnabé e Saulo, eles são os primeiros cristãos, né, chamado cristão, aí a pessoa tirou a dúvida, né, gente? Então, assim, é muito importante vocês participar, é muito importante vocês mandarem mensagem aí. Ó, a Núbia também tá aí, minha outra tia, né? Um beijo, benção aí para as minhas tias, tá me acompanhando, um beijo em todo mundo aí, saudade de vocês, né? E é muito importante vocês comentarem, vocês falarem, tirarem suas dúvidas, né? Porque isso faz com que você fixe ainda mais o conhecimento, né? E isso faz também que a gente aprende ainda mais, né? Então, se você já tiver sua dúvida aí, se tiver algum questionamento, pode mandar aqui, ó. É só você dar o like aí. Também tem um aviãozinho. Eu nunca mais tinha usado esse aviãozinho. Ó, a Rafaela aí, melhor batera de VSV. Oh, meu Deus. Ô, Rafa, os talentos e os dons que Deus te deu, viu, mulher? Você é top. Eu vou mandar aqui, ó, um aviãozinho pra galera aqui. Deixa eu vou mandar aqui pra galera. Calma aí. Aqui. Pronto. Eu mandei pra 5 pessoas. Você pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar pra 5 pessoas, pra mim, eu não te atrapalho mais. Tá bom? Isso faz com que o algoritmo ele entende que essa live é relevante, gente, né? Então, em vez de vocês ficar compartilhando aí coisas irrelevantes, compartilha essa live para alguém,
né? Compartilhe aí com alguém que precisa ouvir da palavra, tá bom? E aí, vamos começar então? Eu tô com minha Bíblia aberta em Atos 13, né? Aqui é uma sala de aula, gente. A gente tem que entender que a gente está aqui para aprender, para ensinar, a gente está aqui para se comunicar, a gente está aqui para compartilhar e partilhar, né? Da palavra de Deus, partilhar desse amor de Deus aí que foi derramado e liberado sobre as nossas vidas, tá bom? Então eu tô com minha Bíblia em Atos 13 aberto. E agora Barnabé e Saulo eles vão para a sua primeira missão, a sua primeira viagem, né? Amando de quem? Amando do próprio Espírito Santo, né? A gente viu nos livros dos apóstolos, a gente viu e percebeu também que o livro dos evangelhos, né? Os evangelhos, na verdade, eles são um ministério de Jesus, né? Por mais que ele não é uma obra pelo próprio Cristo, que foi ele que escreveu, foi os seus apóstolos e algumas pessoas, a gente vê que os evangelhos eles retratam a respeito de Jesus Cristo, né? A sua vida na terra, o que aconteceu. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite. Fala pro Samuel que ele ainda tá me devendo, tá bom? Então, retrata a respeito do Evangelho de Cristo, né? Da sua morte, daquilo que ele passou, daquilo que ele fez. E agora, o livro de Atos, ele retrata o ministério do Espírito Santo. O ministério lindo do Espírito Santo, né? Eu não consigo descrever com outras palavras se não for o ministério lindo do Espírito Santo. Por quê? Porque, olha só, a igreja estava em Antioquia, né? E aí tinha lá os profetas, Barnabé, Simeão, chamado Níger, né? Lúcio, de Cirene, Manaém. Algumas pessoas estavam reunidas ali. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, os despediram. Está no versículo 2 e 3 de Atos 13. Então, agora o Espírito Santo ele está separando pessoas para um propósito. Ele está selando o propósito aqui na vida de Barnabé e de Saulo. E agora, ele não está separando em corpo, né? Ele está separando eles dois para uma missão. E agora a primeira missão que eles vão é para Chipre, é a cidade de Barnabé, né? Cidade natal de Barnabé. E ali, quando eles começam a pregar o evangelho, eles começam a falar. E ali também havia um judeu com nome de Bar Jesus, né? E esse judeu, ele praticava magia e era um falso profeta. E ali, quando eles começaram a falar da palavra de Deus, quando eles começaram a ministrar, né, aquele mago, aquele falso profeta, ele foi contra eles, né? Ele foi contra eles, mas só que ele não pôde resisti-los. Por quê? Porque era o Espírito Santo que estava com eles. E agora a gente começa a ver, você percebe que esse tempo todinho, Saulo ele fica calado, ele fica aprendendo. E tem muita gente que pensa assim que Saulo ele foi um rebelde. Saulo ele não tinha autocontrole. Paulo, né, que alguns veem como Paulo não tinha amigos. Paulo era solitário. Paulo era isso. Paulo era aquilo. E não, Paulo ele foi um cara muito muito correto nas suas coisas, né? E agora Paulo ele fica o tempo todo calado. Saulo o tempo todo, né? Agora é Saulo ainda. Saulo o tempo todo calado. E agora, quando esse falso profeta, falso mestre chamado Bar Jesus, ele se levanta contra eles, aí Saulo se levanta com ousadia. E a partir de agora, a gente vai começar a ver o ministério de Saulo sendo construído com muita ousadia e poder. Não somente isso, mas também com muitas aflições. Tem gente que quer viver o evangelho somente de paz, de gozo e de alegria, né? E não quer sofrer perseguição, não quer de forma nenhuma ser acusado, ser apontado, ser perseguido, né? Mas o evangelho próprio, puro, não retrata sobre isso, tá bom? O Luiz está aí na área. Pai do Senhor, mano.
A Cris também tá aí. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Exatamente, mano. A gente vai ver isso aqui na frente agora. Por que eu tô falando Saulo? Porque eu ainda tô seguindo aqui o cronograma aqui. Mas logo mais na frente a gente vai ver que Saulo é Paulo do mesmo jeito, né? E a gente trouxe aí também um estudo a respeito disso, tá, Luiz? A gente trouxe aí, a Cris trouxe, né? Um estudo aí bem interessante. É só você voltar aí 2 lives, você vai conseguir adquirir aí esse conhecimento de Saulo e Paulo. E agora ele fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E aí, no mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa, diz que a escuridão veio sobre os seus olhos, né? E ali ele procurava quem guiasse. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Quem era esse procônsul? Ele era um dos grandes, né, daquela cidade. E aí Paulo e Barnabé estavam pregando para ele. E aí esse homem ele meio que chega para atrapalhar, né, esse Bar Jesus. E aí quando eles começaram a falar de Cristo, esse homem ele começa a meio que blasfemar contra eles. E agora Paulo ele adverte ele duramente, né, dizendo até mesmo que ele era filho do diabo. E aí ele fica cego, né? E agora a partir daí o procônsul, né, aquele homem da época, ele acreditou, ele viu a maravilha do Senhor e ele creu nas palavras de Barnabé e de Saulo, né? E agora, mais lá na frente, a gente vai ver que Marcos, a qual escreveu o Evangelho, ele deixa o ministério. A Bíblia não diz para onde é que ele foi, mas ele abandona, né? Abandona o ministério e ele volta para Jerusalém. E aí, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram, né, a Perge, a Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, né? Então aqui a gente pode ver que João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, ele volta para Jerusalém, porque ele era primo de Barnabé, e aí ele está indo com eles para a viagem, para a primeira viagem missionária. Só que no meio do percurso, João Marcos ele volta. Isso aqui é interessante e você precisa saber, porque logo mais na frente, a gente vai ver também a respeito de João Marcos. E a gente vai ver outra separação por causa disso, tá? Então guarde isso aí com você, que João Marcos, ele voltou, né? Ele voltou para Jerusalém. Então João Marcos é o mesmo que a gente leu o Evangelho de Marcos, tá bom? E aí, mas eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, e o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Olha só que interessante. Eles já não chegaram pregando logo o evangelho, né? Eles chegaram na sinagoga, isso era sábado, eles chegaram, e aí eles sentaram. Eles estavam ali, eles estavam escutando. Mas agora os homens olham para eles, né? Aqueles judeus olham para eles e falam assim: se vocês têm alguma palavra de consolação para a gente, traz para a gente agora, traz para o nosso povo. E aí agora eles se levantam, né? Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Cadê onde é que está escrito que Saulo é Paulo? Acho que já passei aqui, que minha Bíblia já passou, né? E agora Paulo ele se levanta. Olha só, quem se levanta agora? Paulo, né? Agora Paulo está pronto para o ministério, pronto assim, depois de uma preparação, né? Como a gente sabe, todo ministério, toda pessoa ela precisa de capacitação, ela precisa de uma preparação. Só é possível você falar para alguém aquilo que você já recebeu de alguém, do Espírito Santo, ou você passou tempo estudando, passou tempo lendo, né? E muita gente ela quer ingressar no ministério e ela quer fazer o ministério como se fosse de qualquer jeito, de qualquer forma.
E não é assim, né? Na vida de Saulo, na vida de Paulo. Agora, Saulo e Paulo é a mesma pessoa, tá, gente? Saulo e Paulo, a diferença é que Paulo agora, ele é conhecido pelo seu nome grego. Esse era o nome grego romano dele, tá? Então, agora eu não vou falar mais Saulo, mas Paulo, né? Porque a partir de agora a Bíblia vai detalhar e vai chamar ele de Paulo, né? Então, o ministério de Paulo ele não foi erguido somente de um dia para o outro, né? Como a gente viu, deixa eu arrumar aqui, como a gente viu em Atos, né? Em Atos 9, que o ministério de Paulo ele ficou ali 3 anos na Arábia, juntamente com o Senhor, né? E ele fala isso lá em Gálatas 1. Ele ficou ali por 3 anos, juntamente com Jesus, o próprio Cristo, ensinando ele. O mesmo tempo que os discípulos ficaram com Cristo, Paulo também ficou com o Senhor na Arábia, né? E agora Paulo ele vem para a igreja manda ele para Tarso, aí Barnabé busca ele em Tarso, e agora eles voltam para Jerusalém, e agora eles fazem a primeira viagem missionária. E agora eles estão aqui em Antioquia, né, dentro da sinagoga, para ministrar a palavra. Né? Então a gente precisa passar essas etapas, esses passos, para a gente compreender que o ministério é coisa séria. Né? Tem muita gente que se levanta sem ter uma base, sem ter um conhecimento. E aí o que acontece? Ela não suporta, porque o ministério é mais de resistência do que de aparência. Né? Tem muitos que fingem ser muita coisa, mas ao que vencer, né? A palavra diz, ao vencedor, ao que resistir, dar-lhe-ei a coroa da vida. Esse é o ministério para qualquer tipo de cristão, qualquer tipo de pessoa. Não estou falando somente para um tipo de pessoa, ou para obreiro, para diácono, ou para membro. Eu estou falando para geral, né? Para todo mundo, para mim, para você. Nós somos cristãos. Nós sabemos da origem agora, por que foram chamados cristãos, né? E nós temos que levar a palavra do Senhor. Mas não é também de qualquer jeito, né? Não é você, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo aqui. Aí pega a sua Bíblia, aí fecha a Bíblia, aí abre a Bíblia em qualquer lugar, aí não, é isso aqui não. Aí fecha de novo e abre. Deus ele não trabalha dessa forma, gente. Deus ele é um Deus presente, um Deus que consola, um Deus que nos conserta também. A gente precisa mais de conserto do que palavras de amor, né? A gente precisa mais, porque na verdade, quando a gente é confrontado, quando a gente é restaurado, é chamado para uma restauração, é manifesto o amor de Deus na nossa vida. E muita gente não gosta dessa restauração, muita gente não gosta de passar o processo, muita gente não gosta de viver o processo da maturidade, porque gente, imagina se Paulo, naquele mesmo dia que ele encontrou Jesus, a partir dali ele fosse pregar o evangelho, ele não suportaria o que estava para vir diante dele. Ele não ia suportar, né? E agora eu vou falar o que ele não suportaria, né? Eu estou falando aqui e a gente vai dar uma pincelada aqui, né? E agora Paulo se levanta, né? E fez assim, ó, todo mundo em silêncio, porque agora eu vou falar. E agora Paulo ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar a respeito de Jesus, né? E aí ele fala dos profetas, né, incluindo Samuel, que foi o profeta. E aí ele fala que Deus conduziu o povo, né, no deserto. Deus conduziu o povo por 450 anos. Depois Deus lhe deu juízes, né? Começaram com os juízes e depois veio os profetas. E depois dos profetas, o povo pediu um rei. Deus deu um rei para eles, chamado Saul, né, que governou 40 anos em Israel, foi o primeiro rei de Israel. E logo depois, Deus também deu o rei Davi, levantou, né, o rei Davi. E a qual ele mesmo fala, né? Paulo agora em sua pregação fala: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então ele está apontando o tempo todo para Jesus. E ele está apontando também como Deus resgatou aquele povo, aquele povo que ele estava pregando, né, o povo israelita, os judeus. E agora ele está falando como que Deus fez, o que Deus fez, da forma que ele fez, né, tudo bem, bem detalhado, tudo com muita autoridade também.
né? E aí ele falou a respeito de João Batista também, dando testemunho de João, do batismo do arrependimento, né? E falou também de Jesus que foi crucificado, né? E aí também falou de Abraão, falou das promessas que se cumpriram na vida de Jesus. Então ele falou também até do madeiro, falou da cruz, falou de tudo de Cristo, né? Falou da morte de Jesus, falou da ressurreição, falou da vida, falou por que Jesus ele ressuscitou, como que Jesus ressuscitou, né? Por que se cumpriu aquilo a respeito de Jesus, né? Então, assim, Deus ressuscitou ele de dentre os mortos e depois de muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para a Judéia, os quais agora são testemunha diante do povo, no 32 que eu já estou. E aí nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje gerei você, hoje eu te gerei. Então por que Paulo ele estava pregando dessa forma? Porque ele precisava colocar uma base de Jesus na mente daquele povo que estava dentro da sinagoga, né? Porque eles leram ali, mas só que eles não sentiram consolo nas palavras. E aí Paulo se levanta e agora ele de uma forma muito poderosa e pelo agir também do Espírito, né, ele foi consolando todo o povo. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o judeu ele estava esperando um rei para resgatar Israel e para reinar naquele tempo, né? Os judeus, até mesmo os apóstolos, pensaram que Jesus ele viria ali, ele voltaria na sua ressurreição, ele voltaria e ele seria o rei daquela cidade, daquele povo, né? Mas a gente sabe que Jesus, o primeiro propósito de Jesus vir na terra não era ser rei, né? Mas era ser cordeiro. Agora sim, quando Jesus voltar, em breve voltará, está voltando, ele vai vir como rei e ele vai governar. Agora todas as coisas cooperam e vão para ele. Na verdade, tudo já era dele, né? Mas agora vai se cumprir na vida de Jesus, beleza? Então agora, e Paulo continua, né? E quanto ao fato que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, por amor a Davi, gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando você começa a ler a Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, você vai começar a ver que todos os reis que se levantaram, eles caíram, de alguma forma eles caíram. Menos Josias, né? Josias ele foi um rei muito, muito certo. Mas todos os reis que se levantavam, até mesmo Salomão, né? Salomão ele só teve a graça do Senhor por conta do amor de Deus a Davi. Mas por que o amor de Deus a Davi? Porque viria a descendência de Davi, né? Pela descendência de Davi é que viria Jesus. E aí todos os reis, todos tentaram, se levantaram, mas de alguma forma eles falharam. E não somente falharam, mas levaram todo o povo a uma degradação, né? Ou era eles adoravam a ídolos, ou eles adoravam a demônios, a Moloque, ou eles matavam suas crianças como forma de sacrifício. Então, todos os reis que se levantaram, Primeira Reis, Segunda Reis, todos eles que se levantaram, o que aconteceu? Todos falharam. Mas agora, e ele estava falando aqui, né, que viria um rei que era descendente, sucedia da sucessão de Davi, da descendência de Davi, que o reino dele iria ser firmado para todo sempre. Por causa de quem? Por causa das promessas que foram feitas a Davi. Então, gente, Deus ele é um Deus de promessas, sabe? Deus ele é um Deus que ama promessas. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as promessas que ele prometeu, ele se cumpriu, todas elas. Todas. Principalmente referenciando a vida de Jesus. Tudo aquilo que está escrito foi feito. E tudo aquilo que está escrito e ainda não vai vir, vai se cumprir.
pode ter certeza. E de uma coisa eu tenho certeza. Se Jesus falou para a gente que ele iria ao Pai e que ele voltaria, prepararia uma morada para a gente, é porque com certeza ele está nos esperando, nos aguardando. Ele está aguardando eu e ele está aguardando você. Então, por isso que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos, né? Para mostrar o poder dele e que as promessas de Deus, elas não morrem, tá bom? E aí, o que acontece? Ele foi desprezado, né? Ele foi desprezado por aqueles homens, eles foram sepultados. Davi foi sepultado, né? Davi morreu, Saul morreu, os reis morreram, todos eles morreram. Samuel morreu, mas Jesus, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou e agora não só ressuscitou, mas ele irá reinar, né? Ele irá reinar e ele voltará para nos buscar. E aí, no versículo 38, Paulo ainda continua: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então, não teria como eles serem justificados pela lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés era lei de morte, né? A lei de Moisés matou mais do que viveu. Foi pela lei que eles apredejavam, foi pela lei que eles foram mortos, foi pela lei que eles fizeram um monte de coisa, né? E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que palavra é essa? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que está falando aqui é a lei, né? A lei de Moisés. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Mas agora a graça não é assim. A graça é diferente, né? Mas só que a graça ela não veio para também trazer um espaço maior. É porque agora a gente está vivendo no tempo da graça, então eu posso pecar, e a graça vai vir sobre mim? Não, não é assim não. A graça, na verdade, em vez dela aumentar, né, a probabilidade, a chance do homem viver sobre o pecado, na verdade ela encurtou, ela foi um funil. Por quê? Porque antigamente era considerado pecado, eu vou colocar o adultério que fica mais fácil de explicar, era considerado adultério quando? Quando alguém era pego em adultério. Então, se alguma pessoa era pega em adultério, no ato ali do adultério, o que eles faziam? Eles tiravam essa pessoa do meio da arraial, levavam para fora da cidade e apedrejavam essa pessoa. Mas e agora no tempo da graça? No tempo da graça, Jesus vem estreitando tudo. Agora é o quê? Você não precisa mais cometer o ato em si, mas se você no seu coração desejar, você já adulterou. Tá vendo como que a graça ela veio para fechar mais do que abrir? A graça ela é a porta estreita a qual Jesus fala, né? Existem dois caminhos, da porta larga e da porta estreita. E a graça ela é da porta estreita. É aquela graça e amor, né? É a graça e amor. Então, a graça foi derramada em nós por amor a Jesus Cristo. Então, a graça, ela não foi de graça também. Tem muita gente que faz com que a graça ela seja banalizada. Não, é porque a gente está vivendo no tempo da graça. Qualquer coisa, Jesus me perdoa. Qualquer coisa, não, moço, esse pecado aqui é pequeno demais aos olhos do Senhor. Não pense assim, né? Não pense. Não é porque a graça foi liberada sobre nós que nós temos a autorização, o carimbo, você pode pecar. Não. A graça foi afunilar mais as coisas, né? Então, se antes você roubava, né? Se antes você roubava, agora você trabalhe para que você dê o que é seu para os outros, né? Isso é graça. Isso é favor de Deus. Então, a graça de Deus na nossa vida é desse jeito. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo, então depois deles pregarem tudo isso, né? Porque o texto é muito longo, não dá para me ler tudo, mas eu espero que você esteja entendendo. É você que leu, você que está acompanhando a gente aí, você deve estar entendendo, né? E aí depois desse discurso todinho de Paulo e Barnabé, quando eles saíram, né? Quando eles estavam saindo,
as pessoas pediram que no sábado que vem, seguinte, eles falassem as mesmas palavras. Por quê? Porque ali era palavra de consolo. Ali era palavras de vida, né, que iam trazer vida àquele povo, né? E aí, terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses, falando com ele, os persuadiram a continuar firmes na graça do Senhor. Olha só o que Paulo e Barnabé falou para aqueles homens que estavam seguindo. Permaneçam firmes na graça de Deus, né? Pastor, o que é melhor? Viver pela lei ou pela graça? Com certeza viver pela graça, tá? Não é que a gente está vivendo o melhor tempo ou a melhor época. A gente sabe que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Mas a graça, eu acho melhor viver pela graça, né? Porque sem a graça a gente nem estaria aqui, Pedro. Sem a graça a gente nem estaria vivo. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a graça de Deus sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família, nós nem estaríamos de pé. E sabe o que deixa a pessoa de pé? É a graça do Senhor. Sabe o que faz a pessoa permanecer? É a graça. Por quê? Porque a graça, ela nos motiva. Não só nos motiva, mas ela nos dá resistência para continuar. Foi o que Paulo pediu para Deus. Senhor, retira de mim esse espinho. Né? E Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse, porque ali vinha um mensageiro de Satanás e esboteava ali Paulo. E agora ele ora para Deus, pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele. E aí ele fala, Paulo, a minha graça te basta. Então, com certeza, eu prefiro e com certeza eu permaneço na graça. Porque sem a graça, a gente não sobrevive. Hoje nós só estamos de pé por conta da graça, né? E essa graça ela foi liberada para todos os que creem, né? A qual esses homens aqui, dentro da sinagoga, né? Esses homens eles acreditaram e agora eles passaram a seguir a Paulo e a Barnabé. E aí no sábado seguinte, Gente, isso aqui é muito... Eu gosto muito dos detalhes da Bíblia. Eu gosto muito, amo muito. E eu espero que você esteja marcando juntamente comigo aqui no versículo 44. Olha só o que aconteceu no sábado seguinte. Olha só o que aconteceu com a pregação de Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, quase toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só, por causa de uma palavra dele, por causa de uma mensagem que ele pregou, agora, quando eles voltaram no sábado seguinte, não estavam somente aqueles homens que estavam nas sinagogas, né? Aqueles homens que eram acostumados a ir para o templo, para a sinagoga. Não, agora a cidade quase toda. Gente, aqui era uma cidade inteira. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falavam ousadamente e disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Ele está falando aos judeus, porque aqui os judeus que estão com inveja deles, né, e estavam tentando blasfemar contra eles. E agora Paulo retruca os judeus. Era necessário primeiro pregar a palavra de Deus para vocês. Mas o que aconteceu? Vocês rejeitaram. Então, se vocês rejeitaram, vocês se julgam indignos da vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios. Então, é aquele negócio. Se o judeu autêntico não quer, se Israel não quer, então tem outro que queira. Então, Deus ele não libera somente na vida dos judeus. Agora ele começa a liberar na vida dos gentios também. E Paulo e Barnabé, eles falavam ousadamente, né? Ousadamente eles falavam ali da palavra de Deus, né? E eles pediram para Paulo pregar, a Cris falou, e eles pediram para Paulo voltar e pregar a mesma palavra. Verdade, Cris. Eles pediram, né? Eles pediram, volta e prega as mesmas palavras. E aí, quando ele estava pregando, esses judeus, eles se levantaram contra ele, né? E agora Paulo fala contra eles, porque primeiro Jesus ele veio para os que eram seus, né? E a palavra diz isso. Jesus ele veio primeiro porque era seu, mas os seus o rejeitaram. E de maneira alguma
Jesus, ele rejeita aquele que chega até ele. Né? Agora, os gentios, eles estão querendo aprender. Os gentios estão recebendo a graça do Senhor. Assim como foi na vida de Cornélio, né? Cornélio foi o primeiro ali, o centurião que recebeu. E a partir dali, de Cornélio para cá, a gente vai ver a palavra do Senhor sendo liberada sobre os gentios, não somente sobre os judeus. Né? E agora, porque o Senhor assim nos determinou? Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que vocês sejam salvação até os confins da terra. Então a palavra agora não está limitada só a um grupo de pessoas, não está limitada somente a algumas pessoas ali. Agora a palavra do Senhor está se estendendo por toda a terra. Né? E a gente vê aí, com uma pregação de Paulo, uma pregação dele na sinagoga, o que aconteceu? A cidade toda, quase a cidade inteira, foi até eles para ouvir, né? E aqueles judeus com muita inveja, né? E foi por inveja também que eles crucificaram o nosso mestre, e com inveja novamente eles estão querendo parar o ministério do Espírito Santo. Mas quem impedirá? Quem tentará contra uma obra de Deus? Ninguém. E aí, no meio daquela discussão ali, tá os gentios ouvindo, né? No 48. Então, o que aconteceu? Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E este, sacudindo contra eles o pó do pé, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, a gente tem que viver alegre. Principalmente, a Dani vê que toda vez que eu termino uma live eu fico muito maravilhado, eu fico muito alegre. Porque eu consegui compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E isso alegra a minha alma, alegra ainda mais a minha alma. E isso me deixa ainda mais contente. Então, a gente tem que se alegrar a cada dia por ouvir uma palavra do Senhor. Nós temos que se alegrar a cada dia por ter o Espírito Santo com a gente. Nós temos que se alegrar a cada dia por passarmos perseguições, por passarmos aflições, porque nós sabemos que de todas elas, jamais o Senhor nos deixará só. Jamais o Senhor nos abandonará. Né? Jamais o Senhor vai deixar a gente ali sem um escape. Né? Então nós temos que ser alegres sim. Né? Passamos por lutas, passamos por muitas vezes por medo, por angústia, aflições, passamos. Mas, todavia, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. E a salvação do Senhor está muito, muito mais próximo do que a gente imagina. Né? Já chegou em nossas vidas, na verdade. E aí, a gente já entra no capítulo 14, né? Paulo e Barnabé em Icônio. Né? E em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Agora, os gentios receberam a palavra e agora é a vez dos gregos receberem, né? E aí, mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Então, pelas mãos de Paulo e pelas mãos de Barnabé, agora eles não estão somente falando, mas eles estão fazendo sinais, fazendo grandes maravilhas, a qual todo o povo conseguiu entender e conseguiu crer, a qual todo o povo está sendo ministrado, né? E também, juntamente com... Sempre tenha isso no seu coração. Toda vez que a igreja se levanta, o império das trevas também se levanta, né? Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E por muitas vezes, olha só, por muitas vezes, o império das trevas já está de pé e a igreja ainda está dormindo. O império das trevas já está de pé, guerreando há muito tempo,
e a igreja ainda está morna, está dormindo, está cochilando. Então, nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Por quê? Porque agora Paulo estava pregando o evangelho. E agora esses homens aqui, eles se levantaram para pegar Paulo, né? E aí eles pegaram alguns gentios que não creram, e aí eles fizeram uma casinha para Paulo. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então houve divisão ali. Houve divisão naquela cidade. Mas o povo da cidade se dividiu. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licônia, né, e para as regiões vizinhas, aonde anunciaram o evangelho. Tá vendo aqui que eles são perseguidos, mas eles não param. Eles não param, né? Eles não param. E o que nós temos que fazer é isso. Se você está sendo perseguido, se você está sendo afrontado, caluniado, independente do que está acontecendo com você, faça igual Paulo e Barnabé. Ah, mas é porque não me aceita na minha família. Então prega para outra família. Ah, é porque as pessoas lá do meu serviço não aceitam a forma que eu falo de Cristo, não aceitam. Então prega para outra pessoa. Mas nunca deixe de manifestar, nunca deixe de pregar. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eles souberam que ia ser apedrejados e até mortos. E o que aconteceu? Eles falaram, eu vou ficar aqui nada, eu vou sair fora. E aí eles foram, né? E eles saíram, eles foram até Listra, né? E ali em Listra, a gente vê agora que tinha um homem aleijado, paralítico, né? Desde o seu nascimento. Olha o que a Bíblia está falando. Aquele homem era paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Aquele homem nunca andou, né? Nunca andou, e agora, desde o seu nascimento, ele é paraplégico, paralítico, né? A perseguição não parou o propósito. Verdade, mano, Luiz. Hoje somos parados por muito pouco. Até por palavras nos param, né? É verdade, né? Tem muita gente que fala assim, mas você não vai dar conta. Aí a pessoa, é mesmo, não vou dar conta não. Aí para. Mas você fala errado. Aí, é mesmo, eu gaguejo. Não sei. Gente, quantas pessoas já falaram pra mim, nossa, você gagueja, hein? E tipo assim, a gente percebe quando é quando é uma palavra assim, meia, né, mal colocada. Nossa, mas você gagueja, né? Você fala meio enrolado às vezes. Eu falo meio enrolado. Mas isso não me impede de continuar falando. Isso não me impede de continuar pregando. Porque não vai ser e não foi a perseguição que parou a igreja. Não foi. Na verdade, a perseguição veio e a igreja foi crescer ainda mais. Então, nessa época que a gente está vivendo, eu falo mais do Brasil, que a gente está aqui no Brasil, né? A gente vê que a perseguição ela é muito oculta, né? Ela é dentro do Senado, dentro do STF, dentro lá dos deputados, né? Ali, das leis, das PECs. Então, mas a igreja ela tem que se levantar, né? Não vai ser a perseguição que pode parar a igreja. Não é a perseguição que parou e não vai ser ela que vai nos parar. E não vai ser também uma palavra que lançaram sobre a sua vida que pode te parar. A única pessoa, depois de Deus, claro, que pode parar você, pode parar o seu propósito, é você mesmo. Sabe? É como eu sempre digo aqui. Gente, hoje foi um dos dias mais complicados para mim. Eu falei, cara, não vou fazer não. Né? Na verdade, a minha cabeça falou, pra que fazer? Pra quê? Pra que fazer live? Esse negócio tá ficando chato. Tá ficando chato nada. Agora que tá ficando bom. Todo dia eu luto contra mim mesmo. Todo dia. Você pode ter certeza. E você pode até perguntar pra Daiane. Ela deve estar assistindo e ela pode concordar. Todos os dias eu luto contra mim mesmo. Todos os dias. Porque a minha carne, ela não quer. Ela não quer que eu faça, ela não quer que eu esteja, ela não quer que eu me mova. Então, é eu que tenho que lutar contra mim mesmo e falar, não, é doido, agora que tá começando. Nem começou. Eu tenho isso na minha cabeça, nem começou.
isso é só o começo daquilo que está por vir. O final é muito melhor. Né? E assim, com a graça de Deus, com certeza, com a graça de Deus, nós não vamos parar. Nós não vamos parar, nós vamos prosseguir. Nós vamos multiplicar. A intenção aqui é que daqui uns dias você comece a fazer live. Você comece a se levantar. Ah, eu não gosto de fazer live, mas tem outro método para você fazer. Ah, eu não gosto de me expor, mas tem como você falar, mandar um áudio, mandar um vídeo, mandar qualquer tipo de coisa, né? Então assim, gente, não é hora de parar. Não é hora. Não é hora, não é hora. Não é hora de olhar para trás. Não é hora. Agora que a gente está começando. E eu digo uma coisa para mim mesmo agora, eu falando para mim. Porque é no espelho que quando a gente se olha no espelho, que a gente vê quem nós somos. Né? E é no espelho aqui que eu estou me vendo. Eu estou vendo vocês aqui comentando, mas eu estou me vendo também. Então eu falo para mim mesmo, não pare. Não vou parar. Não adianta. Você pode lutar, mas eu não vou parar. Isso é forte, gente. Porque todos os dias eu luto contra mim mesmo. E todos os dias você luta contra você. E essa guerra, ela tem que ser vencida por você. É uma guerra que não vai ser vencida por outra pessoa. É você que tem que vencer a guerra. Né? Temos que resistir, Elias está falando, verdade. Temos que ter em mente a palavra de Romanos 8,32. Adiante, vamos adiante, igreja. Percebi quando você entrou, estava dizendo... Vocês viram que eu entrei desanimado? Eu entrei desanimado. Eu entrei aqui, cheguei a estar cabisbaixo. Mas a palavra do Senhor me renovou. Né? Eu já estou aqui querendo voar aqui. Isso mesmo, pastor. Satanás tenta cirandar, mas Deus ainda é maior. Em nome de Jesus, Petson. Tá ficando cada dia melhor, pastor Júnior. Você tem ajudado muito. Graças a Deus, glória a Deus. Avante, lutamos. Lutamos contra nós mesmos. A Andréa falou, verdade, Andréa. Né? Eu tava muito desanimado, gente. De verdade, eu tava desanimado. Eu entrei assim, desanimado. A Dani viu do jeito que eu entrei. Mas, cara, não posso parar. A ordem é não pare. Né? Não pare. A ordem é essa. Né? Então, aí, um monte de gente falando aí. Também percebi o desânimo. Né? Renovação na mente. É desse jeito, cara. Não tem como, gente, não tem como você olhar para uma palavra dessa que nós estamos pregando, que eu estou falando aqui, e você não ser renovado. Não ser. E eu de verdade, eu entrei muito desanimado. Sabe? Eu entrei assim, nossa. Mas não é isso. A palavra de Deus, o ministério de Deus não é esse, não é peso, não é fardo. Não é fardo. Se você está levando como fardo, é melhor você parar. Se está atrapalhando a sua vida, é melhor você parar. Porque a live nunca atrapalhou minha vida. O propósito de leitura nunca atrapalhou minha vida. Pelo contrário, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E eu tenho certeza que está trazendo transformações para mais pessoas. Mas só que o que acontece? O inimigo sempre quer parar, sempre quer embarrear. Né? E nós estamos juntos, gente. Nós estamos juntos até depois do fim. Eu já falei isso aqui para vocês. E a gente não vai parar. Não vai. Em nome de Jesus. Se você também não vai parar, eu quero que você escreva aqui, ó. Hashtag eu não vou parar. Eu não vou parar. A gente não vai parar. Em nome de Jesus. Metanoia. Continua, mano. Valeu, mano. E eu sofri esses dias porque não deu para assistir, Lisandra. Nós amamos você, pastor Júnior. Prossiga. Amém, Eliette. Amém. Baldez, acho que o Senhor não faz a live hoje. Eu ia ligar para escutar a palavra. Que você nunca perca o propósito que o Senhor designou a você. Né? E eu digo isso para você também, Cris. Né? Que a gente não perca essa essência do Evangelho, essa essência de um verdadeiro discípulo. Porque é isso que acontece, gente. A gente passa por bons e ruins. Né? Nem todo dia a gente está alegre. Nem todo dia a gente está, sabe, animado. Mas quando nós paramos para ler, quando nós paramos para analisar, quando nós paramos para nos fortalecer na palavra, meu irmão, o propósito é maior. O propósito é muito maior do que qualquer tipo de coisa. Né? E você não vai parar. Você não vai parar. E eu também não vou parar, em nome de Jesus.
né? E a galera tá falando aí, ó, não vou parar, não vou parar, amém. Em nome de Jesus, nós não vamos parar, nós vamos prosseguir agora. Agora que começou. Como, gente? Como que agora que começou eu vou parar? Não tem como. Né? E aquele homem que nunca... Gente, olha só isso aqui. O que me chama muita atenção são os detalhes da palavra. O que me chama a atenção são os detalhes da Bíblia. Aquele homem, ele nunca ficou de pé. Ele nunca ficou de pé. E agora Paulo olha para ele. E Paulo viu nele. Olha só, esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou o olhar nele, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Olha isso, gente. Paulo olhou para aquele homem e ele viu que tinha fé para ser curado. E ele disse em voz alta, ele gritou, levanta-te e se endireite os seus pés. E aquele homem, você acha que aquele homem se levantou? Não. Aquele homem não se levantou. A Bíblia diz que aquele homem saltou. Ele pulou. Vá! Pulou. Um homem que nunca tinha ficado em pé. Como? Como que agora ele, em vez dele andar, ele pula? Como? A gente sabe, né? A criança ali, ela cai mais de quase 3.000 vezes para aprender a caminhar. E a gente sabe que é todo um preparo para a criança, para o cérebro absorver que ela vai ficar de pé, que os pés delas vão firmar. E aí sim a criança ela tem a sustentação, ela começa a se sustentar nas suas próprias pernas. E agora esse homem aqui, ele saltou, ele pulou, ele não andou. A fé daquele homem foi tão grande que levou ele além daquilo que ele imaginava. E eu tenho certeza, é igual o Pets falou aqui, ó, a ordem é chegar do outro lado. Gente, o outro lado, Deus ele só me mostrou a pontinha do iceberg que está por vir, do que vai acontecer com a gente depois desse propósito. Mas olha só o que aconteceu aqui. Aquele homem saltou, ele foi além. Ele não andou. E aí o homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. E aí o que eles fizeram? Olha o que eles falaram aí. Nem precisou de fisioterapia. Verdade. E aqueles homens, quando viram isso, eles falaram, é deuses. Esses homens são deuses, porque isso nunca aconteceu. Um homem paralítico, desde a sua nascença, ele não andou não, ele saltou. E agora, eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né? Chamados estrelas do céu. Eles foram chamados estrelas do céu. E aí o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros. Aí o que eles queriam? Eles queriam sacrificar. Eles queriam sacrificar juntamente com a multidão, por conta de Paulo e por conta de Barnabé. Só que aí, né, Paulo e Barnabé, eles rasgam as suas vestes. Eles rasgam, né? E aí Paulo ele salta para o meio dizendo, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Né? Nós também somos seres humanos como vocês. Isso aqui, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é pra gente. Isso aqui é pra você agora. Isso aqui é pra mim. Eu tô pregando mais pra mim do que pra vocês aqui. Nós também somos homens, somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí ele fala, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar o testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifício. Mesmo Paulo falando tudo isso, olha, Deus cuidou de vocês até agora. Mesmo vocês sendo rebeldes, Deus ele não deixou de mandar a primavera, o outono, o inverno, o verão. Deus não deixou de fazer as árvores frutificar. Agora vocês querem sacrificar por algo que a gente com o poder de Deus fez. Não foi o nosso poder, mas foi o poder de Deus que fez. E vocês querem sacrificar por nós.
Não, nós somos homens sujeitos aos mesmos prazeres que vocês. E também eu acho que é lá em Pedro, eu acho que é em Pedro que fala assim que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E a gente sabe que o profeta Elias, ele foi um dos maiores profetas. E olha só o que Paulo está falando também. Paulo, o maior dos apóstolos, o que ele está falando? Nós somos seres humanos igual a vocês, a qual nós temos os mesmos sentimentos. Você acha que Paulo não pensou em parar? Você acha que Barnabé, que Pedro, você acha que eles não pensaram em parar? Mas só que tinha algo que movia eles. A diferença entre Paulo e muitos de nós, cristãos, é que nós nos movemos por aquilo que nós achamos. E eles se moviam pelo Espírito. Então, a gente tem que parar de muitas vezes mover por aquilo que nós achamos e mover pelo Espírito. Se Deus te deu uma palavra, se Deus falou algo para você, vá até o fim. Vai até o fim. Mesmo se vier pedrejamento, mesmo se vier perseguição, mesmo se as pessoas por algum momento quiserem colocar você na fama, mesmo se as pessoas quiserem de alguma forma tentar colocar você no pedestal, não queira. Não queira fama, não queira sucesso. Queira somente transmitir a palavra do Senhor. Era tudo que eles queriam. E eles queriam que o povo fossem salvos, né? E aí Paulo, ele é apedrejado. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio. Lembra que eles estavam lá atrás querendo apedrejar eles? Agora eles descobriram que eles estavam em Listra. E agora eles vão até lá. E aí eles chegaram, esses judeus, instigando a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Eles apedrejaram Paulo a ponto dele não se mover mais. E eles falaram, tá morto. Pronto, morreu, matamos. E aí eles pegam Paulo e levam para fora da cidade. E aí quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Então Paulo aqui ele foi apedrejado, foi dado como morto, um semi-morto, né? E aí os discípulos vieram até ele e Paulo conseguiu se levantar, entrou na cidade e depois ele foi para Derbe, para outra cidade, fazer o quê? Anunciar o evangelho. É isso, gente. A gente não pode parar. Não é pandemia que vai calar os profetas. Não pode ser pandemia que vai calar os adoradores. Não é, você está no melhor lugar. Você está no seu melhor momento agora para você adorar o Senhor. Talvez você está na sua casa. Talvez você está num lugar seguro. Talvez você está num lugar a qual você tem acesso direto ao Senhor agora. Você não está sofrendo nada, perseguição, não tem ninguém querendo te apedrejar. Então você não pode parar, você não pode de maneira alguma estacionar. E o código do livro de hoje é: eu não vou parar. Eu não vou parar. Esse é o último código, tá? Amanhã eu vou subir o post, tá? E aí eu vou subir as regras também. Beleza? E aí eles voltam para Antioquia da Síria e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e foram muitos discípulos. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha só, a cidade que eles foram perseguidos, a cidade que as pessoas queriam matar eles, a cidade a qual as pessoas vieram de Antioquia para Listra, para apedrejar Paulo. E agora eles voltaram novamente. E aí Paulo vai para Derbe. E agora de Derbe ele volta para Antioquia. Olha só, não vai ser... É igual o Luiz está falando aqui, ó, as pedras não parou o propósito. Não foi pedra que parou. Não foi cruz que parou. Não foi aflições que parou. Não foi nada. Nada pôde parar. E nada vai parar o propósito. O propósito é sempre maior do que a caminhada. O propósito é sempre maior do que o seu achismo. Imagina se Noé não entendesse o propósito de Deus e não construísse a arca. O que aconteceria com a família dele? Iria morrer. Deus escolhe Noé para construir a arca com um propósito de quê? Salvação. Então o propósito é esse, é nós não pararmos.
As pedras não vão nos parar. As perseguições não vão nos parar. Não vai ser a mídia que vai nos parar. Não vai ser qualquer outro tipo de coisa que se levantar contra a igreja que vai conseguir nos parar. E aí Paulo ele volta junto com Barnabé. E aí fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortavam-os a permanecer. Olha só o que eles já estavam fazendo. Eles já estavam fortalecendo o ânimo dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam esmorecendo. Paulo e Barnabé foi pregar em outra cidade e agora quando eles voltam fortalecendo aqueles que ficaram. Por quê? Porque eles estavam já começando a cair. Então, agora Paulo e Barnabé, eles voltam exortando eles, permaneçam firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações... Gente, olha só. Gente, marque isso aqui da sua Bíblia, no versículo 22 do capítulo 14. Olha só. Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Gente, as perseguições, as tribulações, elas fazem com que a nossa fé ela seja ainda mais aumentada. E olha só o que Barnabé e Paulo estavam falando para esse povo aqui, ó. Vocês precisam permanecer firmes em fé, sabendo que as tribulações vão vir, mas é por elas que nós entraremos no reino de Deus. Né? Não sei onde é que está escrito mais ou menos, mas a Bíblia fala a respeito de tribulações, perseguições, porque uma cadencia a outra. Pelas perseguições, não sei o quê. Eu acho que o Luiz vai lembrar dessa passagem aí. Se você lembrar aí, Luiz, coloca aí pra gente, por favor. Não sei se deu para entender. Mas a fé promove perseguição, a perseguição, não sei o quê. E aí um vai crescendo. Aí vai crescendo de fé, de fé, de fé. Se você lembrar aí, mano, por favor, escreve aí pra gente. Né? E aí, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Né? Depois de orar com jejuns e orações, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então o que aconteceu? Olha só o que aconteceu, para você entender ainda melhor. Eles saíram de Antioquia e foram para Listra e não deixaram ninguém na frente. Não deixaram ali um líder na frente. Né? E aí eles pregam o evangelho e agora eles voltam para Antioquia. E agora eles determinam e eles levantam presbíteros para a obra. Né? Eles promovem em cada igreja, em cada lugar que eles pregaram o evangelho, cada ponto de pregação, que eram em casas, né? Cada ponto de pregação em casas, eles levantavam agora presbíteros, pessoas para estar na frente, né? De casa em casa, para que a cada dia eles fortalecessem ainda mais a sua fé, né? Firmassem a sua fé. E agora aqueles presbíteros iriam orientar melhor eles na obra do Senhor. Né? E agora Paulo e Barnabé, eles atravessando a Pisídia, dirigiam-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, né? Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Percebam que a obra de Paulo e Barnabé não tinha acabado ainda em Antioquia. Né? No versículo 26 aí, que está dizendo. Porque eles ainda não tinham terminado essa obra em Antioquia. Né? E aí, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. E como tinham aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Né? Então agora eles voltam para Antioquia, né? Agora eles permaneceram ali por algum tempo, por muito tempo, né? Fazendo o quê? Implementando igrejas. Implementando igreja. Aqui são as implementações, aqui surgem as primeiras igrejas, tá bom? Os primeiros ministérios. A Ju colocou aí, ó, Romanos 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência. É esse mesmo, Ju. Ó, a tribulação produz paciência,
e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. É o que Paulo está pregando aqui, ó. É o que Paulo pregou para Antioquia antes dele escrever para os romanos, né? Antes dele escrever para romanos, ele tá falando disso aqui, ó, para aqueles caras. Vocês precisam permanecer, o ânimo de vocês na tribulação, né? Por quê? Porque também nos gloriamos nas tribulações, Romanos 5, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência, ela produz esperança. Então é isso que Paulo está pregando. E é isso que ele está pregando para a gente hoje. Olha só como que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Essa palavra, ela é totalmente para mim hoje. Essa palavra, eu vou guardar ela no meu coração. E eu vou com ela até o final. E você vai em nome de Jesus até o fim. Né? Porque a gente sabe que as tribulações produzem paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência vai trazer esperança. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra aí. Né? Que o seu ânimo, que as suas forças sejam fortalecidas. Né? Que você faça aquilo que Deus mandou você fazer. Aquilo que foi determinado, o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Que você e nem ninguém... E você também não deixe ninguém atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Né? E agora eles estavam dando glória a Deus, porque Deus tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então Deus abriu agora aos gentios a porta da fé. Né? Então a palavra do Senhor agora ela está sendo anunciada. Né? A gente a cada dia parece que a gente está vivendo um episódio de uma série, né? Agora a palavra de Deus ela já está sendo dispersa pelo mundo. Né? E agora os gentios receberam a palavra do Senhor. E agora o pau quebra. Agora Paulo prega, agora Barnabé, Tiago. Agora a gente vai ver como os apóstolos, como todos agora eles receberam essa palavra do Senhor. E agora eles estão colocando em prática. Porque a palavra do Senhor ela não é feita somente para você ser ouvinte, mas você precisa praticar ela todo dia, né? Eu vi uma matéria sobre Michael Phelps. Ele foi o melhor e o maior medalhista olímpico da natação. Até hoje, ninguém nunca bateu os recordes dele. Aquele homem, eu estava estudando um pouco sobre ele, né? Sabe quantas horas por dia ele treinava? Ele treinava em torno de 12 a 16 horas por dia. Olha só, ele treinava em 12 a 16 horas por dia. E isso fez com que ele, a cada dia, a cada Olimpíadas, na verdade, ele batia o próprio recorde dele. Ele batia os próprios recordes. Olha só. E Paulo fala sobre o atleta, né, que corre por uma coroa corruptível. E nós estamos correndo por uma coroa incorruptível, a qual ninguém pode tomar. Então, em nome de Jesus, quebre os seus recordes. Quebre as suas regras que você criou. Quebre aquilo que você mais procrastina. Quebra aquilo que mais te atrapalha no seu ministério. Quebra dentro de você a sua religião. Quebra dentro de você a sua fraqueza. Né? Se for para desistir, desista de ser fraco. Desista de desistir, sabe? Tem muita gente que desiste no meio da caminhada. Tem muita gente que desiste no meio do ministério. E o Senhor não quer isso. E olha só, a palavra do Senhor nos orientando aqui, ó. Porque nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, ela produz esperança. Sabe por que muitas pessoas elas já perderam as esperanças? Porque na tribulação ela se perde. Na tribulação ela desiste. E é na tribulação que é o seu melhor momento para que Deus faça alguma coisa por você. Foi o que a gente viu em Romanos aqui agora. Né? Só tem força quem espera em Deus. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
e que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Né? E nós estamos aguardando, nós estamos esperando no Senhor. Né? Então, se você tem alguma pergunta aí, se você tem algo para compartilhar, né? Se você foi tocado nessa noite aí, escreve aí a experiência que você teve agora. Eu mesmo aqui, o meu semblante já é outro. Eu consigo perceber isso. Né? Que o meu semblante aqui já é outro. Eu saio daqui melhor do que eu entrei. E graças a Deus, eu dou muito graças a Deus por isso. Né? Porque é Ele que renova as nossas forças. E nós a cada dia precisamos ser renovados, ser restaurados por Ele. Josué tá aí, amor? Josué tá aí, bem? Né? Então, que Deus abençoe você. Glória, glória, eita glória, Pai, que a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém, William. Amém. Em nome de Jesus, que seja a nossa força também. Amém? Então, traz ele aí, velho. Então vou mostrar o Josué aí para vocês tirar o print de Josué. Espero que tenha esclarecido aí alguns pontos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode mandar aí que a gente vai responder para vocês aí, tá bom? Obrigado aí por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus prospere os seus caminhos também. E não desista. Hoje é o dia que a gente falou não. Não vou parar. Não. Nada pode nos parar. É só o começo daquilo que está por vir. Hoje é só o começo daquilo que está... Deixa eu escrever aqui. Que está por vir. Né? E aqui, quem tá aqui? Olha quem tá aqui. Ai, gostoso. Olha aí a galera querendo te ver, meu amor. Dá um sorrisão, dá, pai? Quem é, papai? Quem é, amor? Quem é, pai? Quem é, papai? Quem é que tá invadindo? Quem é que tá invadindo seu quarto, bebê? Aí, Josué, aí, vocês não queriam ver? É tempo de resistir, gente. Aí, ó. Olha que coisa mais linda. O Josué tava só ali, só de boa. Assistindo um vídeo. O dia todo, moço, assistindo vídeo, assistindo louvor. Quem é, pai? Quem é que tá aí? Vamos mostrar pro pessoal o que você tá assistindo? Vamos? Vou mostrar pra vocês o que ele tá assistindo. Olha o que o Josué tava assistindo. Olha como é que ele fica. Ele nem olha mais pra mim, gente. Perdemos mais um bebê. Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua casa aí. Né? Olha o Josué. Olha. Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem ficado até o final. Então tá bom. Um beijo no coração de todos vocês. E até amanhã. Fala até amanhã, pai. Fala pro povo, até amanhã. Falou, até amanhã. Tchau, beijo, gente.